O repórter Guilherme Oliveira traz as informações sobre essa mega operação realizada ontem em São Paulo e vários outros estados contra o crime organizado. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, Ana? Bom dia para você, para o Bom Nelson, para quem nos dia. acompanha aqui no Primeira Hora. Foram 3 operações acontecendo ao mesmo tempo aqui no país, o que resultaram então nessa mega operação, a maior da história, contra o mercado ilegal de combustíveis, a infiltração do PCC nessa área. Essa mega operação, portanto, que aconteceu em São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As investigações vão continuar em todo o país em razão dessa infiltração do PCC no mercado de combustíveis. Ontem, no estado de São Paulo, essa operação ficou concentrada na apreensão de documentos, computadores e celulares, justamente para embasar a próxima e futura fase dessa mega operação para realizar aí fechamento de postos e prisões. Ontem não houve fechamento de postos, mesmo com tantas informações a respeito do crime organizado infiltrado nesses estabelecimentos. Só para a gente ter uma ideia, são 1.000 postos investigados e apenas no estado de São Paulo 300 estabelecimentos. Para a gente entender como é que começou essa infiltração do crime organizado nos postos de São Paulo, a gente vai ouvir a palavra agora do promotor de justiça que concedeu uma entrevista coletiva ontem no Ministério Público de São Paulo, o João Paulo Gabriel. Por aqui, o PCC começou na comercialização de combustíveis. Vamos ouvi-lo. Esse grupo, ele começou atuando com uma rede de 12 postos de combustíveis, praticando o mesmo modus operandi. Nós fizemos um arco histórico gigantesco para tentar identificar como que o grupo se estruturou. E eles começaram com 12 postos que estavam em nome de laranjas. O valor desses postos, eles eram transmitidos para uma série de empresas de fachada. Então eles praticavam sonegação fiscal nessa dinâmica. Os postos operavam sem licenças ambientais, tanto que 2 postos desses explodiram. Foi matéria de repercussão nacional na época. E eles praticavam fraudes nas bombas de combustíveis. Então eles criavam a cabalda de ocultação para praticar fraudes. As 2 premissas do grupo. Com essa dinâmica que parece pequena, né? Uma rede de 12 postos, eles arrecadaram cerca de 54 milhões de reais e deram um novo passo. Esse novo passo foi a expansão para toda a cadeia produtiva de combustíveis, importação, produção, distribuição e a comercialização que já acontecia. Um ponto-chave disso é a importação do metanol. O metanol ele é utilizado na gasolina, mas apenas 0,5%. Em diversos postos, a gasolina tinha 90% de metanol. Esse produto, na documentação, chegava aqui ao Brasil com destino a indústrias químicas, porém a carga era desviada para o crime organizado. A gente vai ouvir também a palavra de outro promotor de justiça, o Yuri Fisberg. O metanol é um solvente químico extremamente tóxico, extremamente perigoso, que tem restrição na ANP para conter apenas 0,5% em combustíveis, por exemplo, na gasolina. Não obstante, fiscalizações no estado de São Paulo apontam alguns postos com até 90% de metanol, o que é extremamente arriscado para as pessoas, para os veículos, para o meio ambiente. E o metanol ele é importado por Paranaguá, em especial, e de Paranaguá ele deveria ir, ou formalmente ele é destinado a químicas, daí as buscas nos outros estados, em geral são empresas químicas, que ou são de fachada ou tem uma atuação paralela bastante significativa de desvio desse metanol, que jamais chegou no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, aportando nos nossos postos para adulteração de combustível. Com isso, o PCC conseguiu movimentar de 2020 a 2024 52 bilhões de reais e todo esse dinheiro ele era movimentado onde? Em fintechs, bancos digitais, gestoras financeiras e ainda 40 fundos de investimentos que eram geridos pelo PCC, pelo crime organizado. A principal fintech investigada é a BK Bank, com quase 18 bilhões de reais em movimentações suspeitas, e a principal cliente da empresa é a
empresa de combustíveis Aster, de Mohamed Hussein Morad, o primo, e de Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco. Esses dois eles estão foragidos. Já em relação a gestoras financeiras, a Reag Investimentos, gigante do mercado financeiro, com 299 bilhões de reais sob gestão. Foi alvo ontem de busca e apreensão e a gestora diz que colabora com as investigações. Ela é listada na Bolsa de Valores, portanto na B3, e a empresa também dá nome a um dos cinemas mais tradicionais de São Paulo, o antigo Cine Belas Artes, que passou a se chamar Reag Belas Artes, pessoal. Obrigada, Guilherme Oliveira. Bandeirantes 7 e 8. E de olho na operação do crime organizado no sistema financeiro, a Receita Federal endurece a fiscalização. Então vamos à capital federal. Vitor Gomes, da Rádio Bandeirantes, Brasília, traz as informações. Vitor, muito bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Ana, a todos os ouvintes. Está publicada no Diário Oficial da União de hoje uma instrução normativa que equipara as fintechs a bancos. A medida da Receita Federal traz que, com essas instituições financeiras utilizadas pelo crime organizado, faz com que elas passem a obedecer às mesmas exigências dos bancos. A Coordenação Geral de Fiscalização ainda vai editar atos complementares necessários com as regras especificadas. Com a mudança, a Receita passará, por exemplo, a ter acesso às movimentações financeiras dos clientes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância da medida. Terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos, porque com isso aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria da Receita com a Polícia Federal para chegar nos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado. Ou seja, elas terão que prestar os mesmos esclarecimentos sobre movimentação financeira, sobretudo essas completamente inusuais, né? E nós vamos poder, a partir daí, destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro com muito mais rapidez. As investigações que levaram à mega operação contra o PCC revelam que há no país hoje uma espécie de paraíso fiscal formado por fintechs. A afirmação é do secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. O Jornal da Band revelou no começo do mês como atuam as fintechs criadas pelo PCC. Os valores de diversas empresas, criminosos e pessoas enganadas pela quadrilha têm um único destino, a chamada conta bolsão. Isso dificulta o rastreamento enquanto os investimentos multiplicam as finanças da quadrilha. Isso, quem destaca é o secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas. Nós dizemos que há um paraíso fiscal hoje no Brasil, formado por fintech mais fundos agora. Essa é a grande novidade. No momento em que as fintechs não têm obrigações de transparência em relação, por exemplo, à Receita Federal, o que tem acontecido? A fintech ela não tem agência, né, bancária. Como é que o dinheiro entra ali? Por meio de contas bolsão dentro de instituições financeiras normais. Em outra frente, o governo federal discute um projeto de lei antimáfia que contaria com uma agência para combater o crime organizado. A Polícia Federal é contra. Na avaliação do diretor da PF, Andrei Rodrigues, a mega operação contra o PCC mostrou que a atual estrutura de investigação já consegue atuar contra as facções. Então isso, ministro Lewandowski, demonstra mais uma vez a capacidade de cooperação, de integração entre diferentes agências para que conseguíssemos hoje fazer simultaneamente essa coordenação e essa deflagração de 3 importantes operações. No Fórum Rádio Bandeirantes sobre Segurança Pública em maio, o promotor Lincoln Gaquia explicou a evolução do PCC até chegar à classificação de máfia. Ele explica que esse processo passa pela infiltração no poder público. É uma formação empresarial, um tipo de negócio empresarial, uso da intimidação, da força, uma dominação de território, atuação transnacional. A corrupção dos agentes públicos, não existe nenhuma máfia que exista no mundo se não conte com a corrupção de agentes do Estado e a infiltração nos poderes do Estado, além também de uma lavagem de dinheiro estruturada.
De acordo com o promotor Lincoln Gacchia, a falta de uma lei antimáfia, como a da Itália, por exemplo, dificulta um combate mais efetivo às ações do PCC. Esse processo deveria prever, entre outras medidas, o isolamento dos líderes, confisco de bens e a criação de uma agência para atuar contra o crime organizado. Ontem, o governo reuniu ministros para anunciar os resultados da mega operação. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comemorou a desarticulação do esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. A subsecretária da Receita Federal, Andréa Costa Chaves, alertou para a penetração das facções criminosas no mercado financeiro. Nós estamos falando da economia real. É espaço que deixa de ser ocupado por empresários legítimos que realmente querem empreender no Brasil. O presidente Lula declarou que o trabalho integrado permitiu chegar ao núcleo financeiro que sustenta práticas criminosas e afirmou que o objetivo é proteger o consumidor e a sociedade, fortalecendo a legalidade e a concorrência para limpa no setor de combustíveis. Volto com vocês. Obrigado, Vitor Gomes, Bandeirantes 713.